Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Né? Esse é um horário alternativo, né? Então, não vamos atrasar muito para começar. As pessoas vão entrando aí conforme dá, né? Peço aí, como a gente está em menos pessoas do que normalmente, né? Do que a parte da noite. Então, quem puder ligar a câmera aí, ajuda e a gente vê aí mais rostinhos e fica mais animada a nossa reunião. Então, esse horário hoje nós vamos estar dividindo com vocês, né? Eu e a Carol, sobre como a gente pode utilizar a mais ainda os nossos óleos essenciais, né? Não só da forma individual, como a gente já conhece, já tem praticado, né? Mas como os blends, as misturas, as sinergias em vários produtos diferentes, não só no Rolon, também pode estar aí ajudando não em uma, até em várias, mais que umas questões, né, para ajudar na parte física e na parte emocional. Então, a gente decidiu falar aqui um pouco mais com vocês sobre os blends, né, e como a gente está trazendo isso para dentro de casa. Que tipo de blend a gente está usando, como está sendo eficiente, né, para ajudar com as crianças e com a família toda. Né? Hoje eu vou dividir aqui a reunião com a Carol, né? Muito orgulho dessa grande líder que me acompanha aí já há um tempão. Então, Carol, seja bem-vinda. Vamos fazer aí uma tarde extraordinária. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E gostoso estar aqui no meio da tarde, né? Como a Lade falou, é um horário alternativo. A gente sabe que algumas pessoas, por algum motivo, não pode estar à noite, mesmo quem está, né? Quanto mais conhecimento, melhor. A Lade e eu, a gente escolheu esse assunto porque a gente sabe o tanto que pode agregar, né? E eu sei que a Lade já é a doida dos blends, já. Ela faz tudo para a família dela. E eu acabo pegando algumas coisas aqui, fazendo também. E tem sido muito útil, tem colaborado bastante assim no nosso dia a dia com a família, porque o que a gente mais conhece é pingar a gotinha na mão e inalar, mas tem diversas outras formas, né, Lade, como a Lade já falou, de usar mais, de potencializar, enfim. E a gente quer contribuir aqui um pouquinho com vocês. Olá, e aí, você quer começar contando um pouquinho aí como que está sendo para você? Vamos, pode começar. Eu começo a falar. Primeiro, eu vou falar um pouco dos blends que logo de cara eu senti a necessidade, né, de ter aqui em casa. O primeiro, na verdade, que eu fiz foi até um vídeo que eu tenho duas filhas, né? Tenho uma de 12 anos e uma de 10 anos. E a Maria Fernanda, que é a mais velha, tem rinite alérgica, né? Então, sempre na parte da noite, aquele coça-coça no nariz, aquela inquietação. Então, o primeiro blend que eu fiz, inclusive ela até me ajudou, ela é minha parceirinha aqui de blends, ela está sempre compartilhando comigo as receitas. Então, o primeiro blend que eu fiz foi para ela, tá? Pensando na rinite alérgica. E aí, o que eu coloquei, né? Quando eu entrei na do Terra, eu adquiri o pacote maior, né? Que é o Essencial para o Lar. Então, veio bastante... Essencial para o Lar, não. Soluções naturais, né? Então, eu já ganhei, já veio vários produtos. Então, desde o início, eu tinha vários aí para poder fazer mistura e para fazer blend. Então, o primeiro blend que eu fiz, né? Já está até gasto aqui, foi o da Maria Fernanda para pensando na rinite. E aí, né, pensando na diluição para criança, né, apesar dela ter 12 anos, hoje em dia ela até já está mais habituada com os óleos essenciais. Então, sempre que eu vou fazer uma mistura para elas, hoje eu até uso uma quantia a mais, porque elas já estão habituadas. Mas esse, como foi o primeiro que eu fiz uma quantidade menor, né, uma diluição maior, até para elas se acostumarem com o uso dos óleos essenciais. Então, aqui em casa, eu tenho esse rolon, né, do frasquinho de vidro. Lembrando que sempre para fazer blends, né, a gente usa o frasco de vidro, de preferência âmbar, né, por causa da iluminação, da claridade, para os óleos essenciais não perderem muito rápido a propriedade, né? Então, eu tenho esse frasquinho de rolon de 10 ml. E aqui nesse primeiro blendzinho para rinite, eu utilizei o Brief, né, que é o específico para as vias respiratórias. Usei o Peppermint também para ajudar. E como ela é muito ansiosa, né? E sempre essa rinite dela ataca à noite, eu coloquei um pouco do Balance
para ajudar também, né? Então, sempre que ela percebe que vai atacar, que o nariz começou a congestionar, né, alguma em relação à alergia, ela usa no pulso, né, na sola dos pés e no peito. Então, ela já tem esse blendzinho que fica do lado da cama dela, né? E aí ela já usa, tá até na metade já. O próximo que eu for fazer, provavelmente eu vou estar acrescentando um pouco mais, porque hoje ela já está habituada com os óleos essenciais, então eu posso ir aí aumentando um pouquinho da diluição, né? Trazer mais óleos para ela. Então, esse foi o primeiro pensando na rinite alérgica, né? Pessoas aí que têm problemas respiratórios, né? Além de estar inalando diretamente os óleos essenciais, esse é legal porque você pode levar em qualquer lugar, né? Às vezes ela vai acampar, ou vai dormir na casa de uma amiguinha, tudo. Então ela leva o rolão dela, que é mais seguro, né? Ela não tá com o frasco dos óleos essenciais. Então esse blendzinho ela sempre leva com ela para eu ter a certeza que ela vai estar usando de forma segura os óleos essenciais. Quantas gotas de cada? Aqui, para criança, né? Como a minha filha já tem 12 anos, né? A gente sempre, acima de 2 anos, né? A gente faz uma indicação aí no máximo, de 10 gotas de todos os óleos. Você vai fazer um blend, né? E misturar vários óleos, no total, 10 gotas, tá? Para óleo, para 10 ml do Rolon, né? Com óleo de coco fracionado. Então, aqui eu devo ter colocado 3 ou 4 gotinhas do Brief, né? Umas 4 gotinhas do Peppermint e mais umas 2 do Balance, tá? Então, até de 2 anos para cima, né? Pensando em criança de 2 anos para cima, você já pode aí pensar em umas 10 gotinhas no total dos óleos essenciais para 10 ml de óleo de coco fracionado, tá? Pensando nas crianças, Carol, você usou aí alguma coisa com o Miguel logo no início? Eu uso tudo, né? Com o Miguel. O Miguel, quando a gente começou com os óleos essenciais, em janeiro também comprei o mesmo kit que a Lade. Minha maior intenção com o Miguel era com relação ao equilíbrio emocional mesmo, né? Já compartilhei aqui com vocês alguma vez. O Miguel, ele também tem 12 anos e ele tem TDAH, e ele está numa fase assim onde o emocional dele se altera bastante, ele fica bem estressado em alguns momentos. Então eu fiz, tá até aqui, ó, deixa eu achar, o rolãozinho dele, escrevi o nome aqui de calma, né, para ele identificar. Coloquei o óleo de coco, o balance e o frankincense. Todos os rolãozinhos, né, todos os blends que eu vou fazer, eu gosto de colocar uma gotinha do frankincense para potencializar, né? A gente sabe que ele é um potencializador dos outros óleos. E o Miguel, ele põe no estojinho dele, ele leva para a escola, e quando ele percebe que ele vai se alterar, alguma coisa que acontece, ele mesmo já passa no pulso e já inala sozinho. Depois eu fui fazendo outros para ele. Eu fiz um de peppermint, só peppermint e óleo de coco e o frankincense também. Por quê? Uma vez antes dele ir para o futebol, eu dei para ele inalar o peppermint. E ele falou que o rendimento dele no futebol aumentou muito, né? Chegou super feliz. Mamãe, driblei não sei quantos meninos, fiz gol, não sei o quê. Aí ele percebeu que é bom para atividade física. Ele me pediu para levar para a escola, para educação física. Eu falei, não, então eu vou fazer um rolãozinho para você. Aí eu fiz esse rolãozinho, ele leva para a educação física. Ele tem também o rolãozinho que é próprio da do Terra, que já vem pronto, que é o Thinker. Nem peguei aqui porque não foi um blend que eu fiz. Então, ele leva esses 3 no estojo dele para a escola. O de peppermint, para ele usar antes da educação física. Esse de calma, né, que é com balance, para quando ele perceber que ele está mais nervoso, assim. E o Thinker, que ele é para concentração, para atenção, para memória. Ele usa antes de fazer uma prova, quando tem uma matéria mais difícil, que ele sabe que ele tem dificuldade de se concentrar por conta do TDAH, então ele já usa também. O Miguel, ele já tem idade para conseguir administrar isso, né? Então, aí as crianças menores, a gente sabe que a mãe que tem que estar passando, mas como ele já é maiorzinho, então eu já deixo legal, Lade, é que já tem mães de amiguinhos dele me pedindo, né? Porque ele leva, então, o que mais faz sucesso é esse de calma. Porque quando ele percebe alguém nervoso na sala de aula, ele oferece para a pessoa usar. Aí depois a pessoa quer, né? A criança quer saber o que é, e aí ele passa o meu telefone para a mãe entrar em contato.
Então, o Miguel já está trabalhando ali as vendas também, né? O marketing. Isso é bem legal. É. E para a escola também, logo no início, eu nem tá aqui o blend, fica na mochila da Maria Fernanda, eu fiz para foco, para atenção, né? E aí eu usei alecrim, né? Usei marquei até, ó, 3 gotinhas de alecrim, 3 gotinhas do peppermint, 2 de wild orange, né? Para dar aquela animada, e 2 de frankincense também, para dar uma potencializada. Então, esse blendzinho também fica na bolsa das meninas, né? Para usar nos dias de prova, em algum momento que precise de mais atenção. Mas como esses dias a gente teve aí a promoção do Vetiver, né? E acabamos estudando um pouco mais sobre o produto, eu vou agora fazer um novo blend para elas, pensando no foco, na atenção, né? E vou acabar misturando o Vetiver, né? Para pensar mais em foco, em aula, né, em escola. E em casa também elas acabam, quando vai estudar, eu coloco o difusor na sala, né, na mesa onde elas estudam, e tá sempre com o difusor ligado para poder ajudar em rendimento também, com a lição de casa, tá? Olá, teve uma pergunta, até que eu vi a pessoa perguntou 2 vezes aqui, ó. Se no caso de fazer os blends, né, a diluição se evapora também. Evapora. Inclusive, eu quero até mostrar, se eu pegar, não estava aqui, eu não deixei previsto, porque eu nem ia sugerir. Eu fiz aqui uma vez, logo no começo eu comprei esse brilho labial aqui, ó, é da Avon, tá, gente? É um brilho de framboesa e tal. Falei assim, eu vou pingar lavanda, acho que eu pus lavanda, frankincense, se eu não me engano, para hidratar os lábios. E aí eu pus, inclusive, uma quantidade muito grande, que depois eu contei para o Daniel e ele me deu até bronca. Ele falou que era muito. Vou, Carol, divide isso daí nos 3 vidros, porque é muito. Eu não dividi, tá? E aí o que que acontece? Quando eu passava no lábio, eu até pinicava, de tão forte que estava. Né? E aí eu parei de usar, deixei ele de lado. Falei assim, uma hora eu divido isso aqui em outros vidrinhos, coloco completo com óleo de coco para a diluição ficar menor. Só que aí outro dia eu fui usar, já não tá pinicando mais e eu nem percebo a lavanda nele mais, ou seja, o vidrinho é transparente, evaporou, tá? Então, agora ele tá fraquinho, não tá mais forte igual tava. Então, o que que seria o ideal? Se eu quero fazer um brilho labial, por exemplo, pegar um vidrinho desse, colocar óleo de coco, colocar os óleos essenciais que eu quero na quantidade correta, né, para não pinicar a boca e usar no vidrinho marrom, no vidrinho âmbar, porque esse transparente realmente evapora. O pessoal está perguntando, né, se tem álcool na composição. Não, nosso óleo não tem nenhum tipo de álcool, nada. Tanto é que alguns deles você pode até fazer ingestão, passar direto na pele. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Os blends a gente faz porque, assim, um olhinho, né, você vê que tem várias utilidades. E aí você potencializa, né? Ah, você precisa das crianças, por exemplo, de foco na escola, só que ao mesmo tempo você quer dar uma animada, trazer alegria, né? Então a gente mistura alguns óleos, né? Faz essa sinergia para ajudar naquele problema, naquela falta de atenção em alguma coisa específica, tá? Por isso que a gente usa os blends. E aí, esse nem tá com a etiqueta que é meu, né? Eu tô até acabando, eu vou refazer. Faz muito tempo, eu tenho um problema no meu pé que eu sempre achei que fosse desidrose. Para mim era desidrose porque às vezes ele começa a descamar, né? Começa a coçar e aí meu pé descama, fica assim uma coisa, parece que tá trocando de pele, né? E aí eu resolvi ir no dermatologista para confirmar. E aí a médica, ela falou, olha, não é desidrose, isso é problema com fungo, com bactéria, né? Então, ela me deu a medicação, uma medicação que eu não lembro o nome agora, para eu passar. Ela falou: você vai passar durante 2 meses a medicação, né? Tomar, na verdade. Ela me deu um remédio para tomar e um creme para passar no pé, para melhorar. Ela falou: porque a aparência do seu pé pode até melhorar, mas às vezes o fungo ainda tá. Então, você tem que tratar por um longo período. E aí eu falei para o Fernando, eu falei, Fer, eu não vou tomar o remédio, eu vou tentar com os blends primeiro, né, para ver o que eu consigo. Então, o que que eu fiz nesse aqui, que eu uso só para o meu pé? Eu coloquei 10 ml do óleo de coco, né, que meu frasquinho é de 10 ml, misturei 10 gotas do Copaíba, 10 gotas do Melaleuca
e 5 gotas do lavanda. Tá? Então, pensando aí em antifúngico, né, que é o melaleuca, o copaíba também é cicatrizante, o lavanda ajuda a acalmar a pele. Então, olha, até acabou, acredito que deve ter uns 10 dias que eu fiz esse blend. Então, todo dia, quando eu acordo, né, mesmo que eu vá por algum calçado, alguma coisa, eu uso, e para dormir também. E aí eu passo no meu pé, né, na sola do pé, passo bastante, e massageio com a mão para espalhar bem, tá? Aparentemente, a parte de descascar, descamar a pele, sumiu, tá? Não tem mais esse descascado da pele. Mas eu ainda vou refazer, vou continuar usando pelos 2 meses que a médica tinha indicado com a medicação, né? Mas eu não usei nenhum remédio, só estou usando o blend que eu fiz com copaíba, melaleuca e lavanda, tá? Então, esse eu acabei nem colocando etiqueta, que é o que eu uso do lado deixo do lado da minha cama lá, e aí de manhã e à noite eu passo direto no pé, tá? Fora que aí fica super hidratado também, né? Olá, pegando um gancho desse daí que você falou, eu fiz um blend semelhante, com os mesmos óleos, só que com uma quantidade menor, para o Miguel para passar no rosto, porque pré-adolescência, né, começa a sair as espinhazinhas, né, e é bem genético, assim, que eu não tinha, mas o meu marido teve muita espinha na adolescência, então o Miguel já começou a aparecer. Então é a mesma coisa, o melaleuca, que é antifúngico, o copaíba, que é anti-inflamatório, e a lavanda, né, que acalma a pele, e ele tá passando, e diminuiu muito, ficava bem aquelas pontinhas branquinhas assim, sabe? Ele passa todas as noites antes de dormir, né, no rosto limpinho. E eu só quero completar, né, que teve uma pessoa que comentou aqui no chat, com relação, até você falou, né, lá, de se tem álcool na composição. Tudo que a gente está falando aqui dos óleos essenciais são baseados nos óleos essenciais da doTERRA, né? Então, não sei se alguém aqui às vezes utiliza alguma outra marca de óleo essencial. A gente escolheu a doTERRA justamente por conta disso, né? A doTERRA é a única empresa aqui no Brasil que tem o selo CPTG. Todos os óleos essenciais da doTERRA têm a marquinha aqui CPTG, não sei se dá para ver, que é um certificado de pureza testado e garantido, que significa que são mais de 60 testes aplicados nos óleos que comprovam 100% da pureza. Então, no óleo essencial da doTERRA, sim, a gente pode garantir, porque o selo garante que não tem mistura de nenhum outro componente, de nada sintético, de nada que possa fazer mal, agredir a saúde. Então, quando a gente fala assim, de um óleo de copaíba, é 100% o óleo essencial da copaíba, não tem nada misturado no meio. Então, por isso que a gente consegue garantir, assim, essa certeza. Agora, se você, acaso, use alguma outra marca de óleo, aí a gente não sugere mesmo porque a gente não conhece, o que a gente pode fazer é te indicar para adquirir os óleos da doTERRA, que a gente sabe, né, Lade? Exatamente. Aproveitando o gancho aqui da Cibele, né, ela comentou sobre a ingestão. O copaíba, sim, eu faço a ingestão também diariamente, né? Pelo menos 1 ou 2 gotinhas sublingual todos os dias. O copaíba é um que eu não deixo de tomar. Há controvérsias em relação ao melaleuca, né? Tem gente que indica, tem gente que não indica a ingestão, aí a gente fica meio assim, né? Mas existem materiais da doTERRA que falam que pode ingerir, existem material que não pode, então, né? Eu fico meio assim. Mas o copaíba eu faço a ingestão. O copaíba, né? Perguntaram aqui para que eu tomo. Ele é anti-inflamatório, antifúngico, antibactericida, para tudo a gente usa copaíba, né? É maravilhoso. Questão hormonal também, né? Mas comecei a usar junto quando eu comecei a passar no meu pé o blend, pensando nesse problema que eu estava com fungos no pé, tá? Mas copaíba, sempre que a gente faz a indicação de alguma dor, as pessoas às vezes estão com alguma dor, né? Inflamatória, qualquer coisa, copaíba, você pode tomar 1, 2 gotinhas de manhã sublingual, que vai fazer bem aí para um monte de coisa. Olá, inclusive, né, essa questão que você falou que você fez para o seu pé, lembrando, pessoal, que essa quantidade grande que a Lade colocou na diluição é porque ela está com uma doença, né, um problema ali no pé, o médico diagnosticou e passou para ela tratar tal. Mas chega a ser uma quantidade até alta, assim, de diluição.
Então, como que eu vou saber, né? Eu tenho uma criança de tantos anos, ou é um idoso, ou é uma gestante, ou é para pele, ou é um problema crônico, quanto que eu vou usar? Tem uma tabelinha, né? Quem aqui é consultor ou cliente preferencial, se não tiver tido acesso ainda a essa tabelinha de diluição, pode pedir para sua linha ascendente. Depois a gente joga nos grupos de novo, né, Lade? Ou se você é um convidado, né, pede para quem te convidou, né, quando você for adquirir os óleos, né, para a pessoa te orientar com relação a essa tabelinha, porque uma quantidade muito grande, por exemplo, para uma pele sensível, ou dependendo do que tem, ele pode até não ser tão legal. Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente criança, idoso, gestante, né, para não sobrecarregar. E eu estava com esse daqui na mão, Lade, porque você estava falando ainda, né, copaíba, melaleuca, então pegando o gancho, né, acho que é os que a gente mais usa nos blends, né, não tem jeito. Ainda falando da pré-adolescência do Miguel, eu fiz um desodorante, né? Então, como o melaleu, que é antifúngico, antibactericida, copaíba é anti-inflamatório, coloquei o capim-limão também, o Purify e o frankincense para potencializar, diluído em leite de magnésia e óleo de coco. Depois tem receitinhas, né? A gente pode compartilhar. Então, o Miguel usa isso daqui, porque ele já está na fase dos hormônios ali, e eu não quis comprar um desodorante de supermercado, né? Cheio de parabenos e tudo mais, e alumínio. Então, está sendo muito legal para ele também. É mais um blend aí que pode ser feito. Aqui em casa, Carol, eu também fiz desodorante pensando nas meninas, né? Para não usar aí o industrial, né? Com tudo que a gente sabe que é ruim. Então, eu fiz para minha mais nova, né? Isso fica em casa. E eu usei também copaíba e o melaleuca. Só que aí eu usei lavanda, né? Um pouco porque o lavanda calma e vai clarear a pele. E eu usei gerânio para dar cheiro, porque o cheiro né, o aroma do gerânio, né, deixou um perfume muito bom. E aqui está sendo disputado esse desodorante. Ainda bem que eu comprei 2 frascos desse, porque até o Fernando não usa mais o desodorante convencional, ele está usando esse. E ele disse que está sendo muito melhor do que os outros. E aí eu tinha visto na receita, não, eu não usei só o leite de magnésia, eu usei também o nosso hidratante. Então, eu completei o frasquinho com hidratante, porque aí ele não vai ficar aquela água, sabe? Não vai ficar muito molhado, melecado. Então, ele fica meio um creme mesmo, quando eu usei, né? Eu usei o creme da doTERRA, que é neutro, e a gente pode diluir qualquer óleo essencial nele. Então, assim, sucesso. E aí, a Manuela quer levar para a escola, né? Ela falou, às vezes eu saio da educação física, quero usar o desodorante. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz o pequenininho para ela, né? Fiz um rolãozinho, pitiquinho, para ela levar na mochila e usar na escola, né? A mesma, lógico, com uma concentração menor, né? Porque aqui esse frasquinho é de 50 ml. E aí eu fiz uma concentração menor nesse frasquinho e para ela usar na escola também como desodorante, né? E é Legal. sucesso. A mistura que está fazendo mais sucesso por aqui. Eu vi, né, sobre colocar o lavanda, o gerânio também. Eu não quis colocar para o Miguel, porque eu achei que ia ficar muito com cheiro feminino. E aí ele não ia querer usar. Então, o capim-limão, ele deixa o cheirinho mais cítrico, assim, né? Então, ficou mais gostoso. Eu tinha feito lá com o hidratante também. Só que aí depois eu esperei acabar e fiz uma outra formulação sem, porque eu percebi que quando eu coloquei o hidratante, nos dias que ele fazia atividade física, eu não estava segurando tanto o cheirinho, né? Menino, pré-adolescência, então estava. Né? Então, se é um caso mais assim, tipo, que precisa bastante segurar, sabe? Aí eu percebi que só com leite de magnésia fica mais segura melhor o odor. Mas é aquela coisa, né? É experimentando, é igual a gente fala de medicamentos e de outros cosméticos também, para cada pessoa vai funcionar de um jeito. E eu fiz lá, para mim, esse daqui. A etiqueta tá até meio grande aqui, eu não sei se dá para ler. De rejuvenescimento. Eu passo à noite, antes de dormir, na minha pele do rosto, pescoço, né? Eu lembrei dele por conta do gerânio que você falou. O gerânio é muito bom para a pele. Então, aqui eu tenho gerânio, lavanda, o frankincense e eu coloquei o ylang-ylang, esses 4. Então, eu uso para o rejuvenescimento aí da pele. Estou gostando bastante. E o que a Carol comentou, né? Às vezes a gente passa a receita, fala, mas nem sempre o que está sendo
legal aqui vai funcionar com vocês, né? Tudo, os óleos é experimentação, e às vezes um resultado que eu tive, pode ser que você tenha outro resultado com o mesmo produto, né? Porque a gente sabe que um produtinho, um frasquinho de óleo essencial, vale para um monte de coisa, né? Então, às vezes, vocês vão ter até outro resultado que não estão esperando, né? E é exatamente isso, experimentação, né? Às vezes o que serve para um não vai ser legal para o outro e vice-versa. Então, a gente vai testando, né? E conforme a gente vai conhecendo mais óleos diferentes, né? A gente vai trazendo aí novidades, né? Eu montei até para mim no Canva uma artezinha já, que eu já vou deixar algumas receitinhas prontas para eu ter, né? Como eu costumo fazer vários eventos, feira, né? Então, o que eu estou querendo levar além dos óleos essenciais? Já levar os blends prontos, né? Para estar revendendo, porque às vezes a pessoa acha que, não, talvez para eu investir em 3, 4 óleos é muita coisa, aí um cliente ele quer experimentar o blend, né? Então eu fiz uns folderzinhos já com as receitas que eu quero fazer, já deixo um preço fixo, e aí eu faço, né, a etiquetinha também personalizada para colocar no frasquinho, e aí eu apresento isso para a cliente já falando para ela a quantidade que tem dos óleos, para que serve, né? Então é uma dica aí também para a gente ter sempre umas receitinhas padrão, né, de cada coisa, porque senão, gente, é muita informação, é muita receita, é muito blend, é muita coisa que dá para fazer, né? Então, um outro também que fica aqui do lado do meu computador, que foi um dos que eu fiz no início, até preciso atualizar essa fórmula, eu tenho muito problema de ATM, né? Então, à noite eu tenho bruxismo e por causa da minha ansiedade, né? Às vezes muito trabalho, muita coisa assim, eu sinto que tá preso, sabe? A parte do maxilar e tá tensionando todo o pescoço. Então, eu fiz um blendzinho aqui que tem o Balance e o Aroma Touch, né? Eu não tinha o Deep Blue no início, então eu fiz com o Aroma Touch, porque aí eu passo, né? A hora que eu percebo que eu tô tensa, eu já passo o blend em toda a área aqui do maxilar e do pescoço, né? Para trazer essa calma aí com balance e pensando na dor muscular, o Aroma Touch. Tá? Então, esse é um olhinho também que eu sempre deixo aqui do meu lado no computador para estar trabalhando. Tem Olá, mais. Ah, conta pra gente, eu não sei se você vai ter aí pertinho para mostrar, mas um blend, né, que você fez, que acho que foi um sucesso também, foi aquele xarope que você vendeu no é. Instagram também. Achei super É. legal. Compartilha com a gente. Eu não tá aqui, tá lá na cozinha, mas numa última feira que eu fiz na igreja, né, essa época de gripe, essas coisas todas, aí eu resolvi fazer um blend com mel, né, fazer um xarope de mel com os óleos essenciais. E aí eu comprei uns frasquinhos parece aqueles de papinha, sabe? Aqueles frasquinhos de papinha de vidro. O frasquinho que eu comprei era de 120 ml. Peraí, só um minutinho. Ver se as meninas conseguem pegar e eu mostro para vocês que bonitinho. E aí eu misturei, né, o mel, 120 ml de mel, misturei própolis, né, acabei colocando própolis, copaíba, lemon e o On Guard, né? Você não tem aquele outro que tá com o tecidinho? Pega lá para mamãe. Tá vendo, ó? Então, eu levei, esse é um xaropinho, que aí tem mel, própolis, copaíba, lemon e On Guard. E aí até foi a nossa discussão no início do melaleuca, né? Que logo que eu fiz, eu peguei uma receita e ele tinha melaleuca, né? Eu fiz nesse pote transparente porque tem poucas gotas aqui, né? Como a maior parte é mel, né? Então eu acabei fazendo no pote transparente, eu não achei o âmbar desse, tá? E aí, logo no início, eu acabei fazendo com melaleuca, né? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, agora, será que eu vendo ou não vendo? Ó, que bonitinho. E aí eu coloquei toda a decoração, coloquei a etiqueta, né, para indicar, ó, é isso mesmo. Tá vendo? Ó, Copaíba, Lemon Guard e Própolis. Coloquei a data de validade, né, do óleo. E aí no primeiro que eu fiz, eu acabei usando melaleuca,
e deixei esse em casa. Falei, bom, como a gente não sabe se pode ou não pode, eu deixei aqui em casa. Falei, pelo menos eu já sei que eu tô acostumada, eu tomo, né? E esses dias, a Maria Fernanda, que é a minha filha mais velha, e o Fernando tiveram dor de garganta. E aí, de noite, eu lembrei, né? Falei, Fer, levanta e toma aquele mel que eu guardei, né? Que tá com melaleuca e tal. Ele tomou. No dia seguinte, ele não tinha mais nada, nada na garganta. Né? Então, assim, eu vendi bastante desse xaropinho nas feiras que eu vou, e aí é um preço super bacana. Eu estava vendendo por R$ 30, né? Porque a concentração dele do produto é pouquinha, então ficou super baratinho, né? E às vezes as pessoas não conseguem ingerir ou pingar sublingual o produto por causa do gosto. Então, aqui com mel ficou maravilhoso, docinho. Melaleuca, né? Como a gente estava naquela discussão, pode ou não pode, eu fiquei, o que eu tinha colocado melaleuca, eu uso aqui em casa. E para as minhas filhas, esses dias a gente viu para fazer gargarejo, né? Ao invés de fazer a ingestão para garganta, fazer o gargarejo, né? Com a água morna, melaleuca, o lemon e o orégano, né? E aí, ao invés de você fazer a ingestão, faz só o gargarejo para a garganta também ajudou muito aqui em casa. O orégano, gente, é muito, é excelente, assim, para dor de garganta, né? Ele é antibiótico mesmo. Então, só, ele é um pouco difícil de ingerir, né? Eu fui tentar uma vez, eu fiquei uns minutos chorando, assim, né? O Daniel tá rindo, porque eu contei para ele. Ele é bem forte. E só que assim, vai de pessoa para pessoa também, né? A minha cunhada esteve aqui na minha casa, a Tayla, ela até é consultora também. E ela estava com muita dor de garganta. E eu falei para ela, ó, o orégano é excelente, mas não sei se você dá conta. Ela falou, não, dou conta sim. Daí ela já pingou lá e tomou, falou assim, não, até que não é tão ruim assim, não. Ou seja, ela é bem mais forte do que eu, né? Mas ele é excelente. Até dei umas gotinhas para ela levar num frasquinho menor, porque para dor de garganta, acho que se fosse inflamação mesmo, né? Com pus e tal, ele é excelente. Perguntaram aqui no meu xarope, se eu não me engano, acho que eu coloquei 2 gotinhas só de cada, né? 2 do Copaíba, 2 do Lemon e 2 do On Guard, tá? E eu não indiquei para criança, só para uso adulto, tá? Quando faz a ingestão, eu prefiro, a princípio, não fazer a indicação para criança. E aí, o que eu fiz quando as minhas filhas tiveram a dor de garganta, o problema de garganta? Essa mesma misturinha, né? Não com mel, mas eu usei Copaíba, orégano e o On Guard misturei no potinho de vidro, né, com uma colherzinha do óleo essencial e passei na garganta, né, ao invés de fazer a ingestão. Peguei um algodãozinho e passei na garganta delas, né, ao invés de fazer a ingestão diretamente, apesar delas terem já 10 e 12 anos, eu preferi fazer o uso tópico dos óleos essenciais e não, ninguém aqui progrediu para uma infecção, alguma coisa pior, né? Foi 1 ou 2 dias de dor e passou só com o uso dos óleos essenciais. Há muitas controvérsias, né, Lade, mas eu também prefiro não dar para o Miguel por ingestão. Porque a gente sabe, né, que os óleos essenciais da doTERRA podem ser ingeridos, podem ser usados de forma tópica, só que a maior absorção sempre vai ser por inalação, né? Os óleos essenciais foram feitos para serem inalados. Então, para o Miguel ainda, assim como a Lade com as meninas dela, eu prefiro só por inalação ou de forma tópica, né? Acho que ainda não tem necessidade por ingestão, mas eu sou a louca da ingestão dos óleos essenciais. Tem vários aqui que eu uso na minha rotina e tem sido muito bom. Acho que é isso, né, Lade? Eu acho que eu vi alguém pedindo Então, as receitas, né? Eu vou, não sei, né? Quem foi que pediu? Se puder me chamar no privado alguma coisa, eu mando, tá? Porque assim, é muita informação e acho que para a gente ficar divulgando isso lá no grupo é muita coisa, e aí são receitas diferentes para as pessoas diferentes, então não é ideal a gente, né, mandar isso tudo lá no grupão. Mas aí pode me chamar no privado, eu dou alguma ajuda. Mas pensando, sempre praticamente os óleos que a gente falou aqui tem no Brasil Living, né, que é o kit que a maioria das pessoas iniciam, né, com o Brasil Living. Então, quase todos não, né? Muitos blends daqui que a gente falou podem substituir, né, pelos óleos que vêm no Brasil Living,
que aí vocês já vão ter grande quantidade aí de mistura de blends para fazer, né? E aí, quem quiser alguma coisa a mais, outra coisa, eu pesquiso muito no Pinterest, né? Tem o Google e tem o Pinterest. Então, sempre que eu preciso de alguma informação também, eu dou uma olhada lá, né? Blend de óleo essencial do terra para melasma, né? Aparece várias informações, várias receitas, né? E aí eu acabo usando alguma coisa que eu já sei, dos óleos que eu conheço, ou dos óleos que eu tenho em casa e faço adaptações, né? Então, pesquisar sempre no Google, no Pinterest também vem muita informação, muita coisa. Sobre perguntarem qual grupo te acha, Lade. Acredito que todos aqui que são consultores, quem é consultor, vai estar no grupo que se chama Somos o Milagre, que é o grupão ali da equipe. Tá? Se você, acaso, não está lá porque você é um cliente preferencial ou porque você é um convidado, é só pedir para a pessoa aí quem é seu líder, seu patrocinador, tal, que vai achar. Né? Pode pedir o contato da Lade, ou o meu, né, que a gente passa. E outra perguntinha, Lade, acho que eu vi ali que a gente ainda não comentou, sobre perguntaram qual que é, de quantas vezes por dia que usa os blends e tal, não tem uma quantidade assim, né, gente? Então, por exemplo, que nem aqueles que eu falei no começo que o Miguel leva na escola, ele usa conforme ele acha que tem a necessidade, porque eu já disse que ele tem uma certa maturidade ali por conta da idade. Né? Agora, quando é uma criança normal, a mãe que vai ver, né? Tá muito nervoso, tá chorando, tá com cólica, o horário que vai passar. Se tá com dores, então nos horários que tá com dores, umas 3 vezes por dia, o desodorante é após o banho, enfim. Não tem, assim, uma regrinha, né, de quantidade que vai usar por dia. Acho que é isso, né? Sempre que a gente está falando em relação a um problema crônico, né? A dor de garganta, você está percebendo que está vermelho, está inflamado. Então, tenta, assim, 2 a 3 vezes por dia usar a mistura, né? Nem no meu pé eu falo que estou usando 2 vezes por dia. Mas quando às vezes é algum problema emocional, alguma coisa, aí você vai utilizar conforme a necessidade, né? Conforme você precise. Mas sempre que for algum problema crônico, aí você usar uma quantidade aí maior, até 3 vezes por dia, não tem nenhuma contraindicação. Fechou? Acho que é isso, né? Eu acho que. E aí, em relação à receita, é isso, gente. Não é porque não dá para mandar, é porque é muita coisa, né? Muita informação, muita receita diferente para pessoas diferentes. Eu posso mandar o que eu tenho aqui, que é o que eu costumo fazer, tá? Mas no caso de querer pesquisar, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar muita coisa, muita informação. Até no Instagram da Doterra, né? Eles estão postando bastante receitinha. A Rose perguntou do xarope. Ô, Rose, o xarope eu coloquei a validade do mel, tá? Como eu comprei 1,5 litro de mel, no vidro tava que era a validade de 20, até 2024. Então, como os óleos essenciais, a validade é maior, eu acabei colocando a validade do mel, tá? Pessoal, então é isso. O Daniel falou que o mel não vence, ele falou para mim. Tinha validade no Mas vidro, eu usei a validade. Produto alimentício, por questão de legislação, é obrigatório colocar uma data, então por isso que a empresa do mel deve ter colocado. Então a gente, se está revendendo, tem que seguir também, né? Porque senão para a polícia não bater lá na porta da live, né? Que ela está vendendo coisa errada. A polícia não, a vigilância sanitária. Oi, gente, basicamente é isso, tá? Nós, como a gente já falou, para quem é consultor, vai encontrar a gente ali no grupo Somos o Milagre, mas seja proativo, né? Isso daqui é mais o que está fazendo sentido para a gente, né? Na nossa vida, com a nossa família, mas a Lade mesmo falou, tem muito conteúdo para a gente achar nos materiais da doTERRA, no Google mesmo, no Pinterest. Então, eu sempre sugiro apenas para tomar cuidado com a tabela de diluição, né? Porque, de repente, você acha uma receita absurda lá no Google, né? 50 gotas de óleo essencial, tá um negócio assim que não faz sentido. Então, manter sempre ali o padrãozinho da tabelinha de diluição que a gente vai mandar agora nos grupos. Quem não tiver no grupo, pede aí para quem te convidou. De resto, ir experimentando o que faz sentido para você, certo? Exatamente. Então tá, pessoal, vamos tirar uma foto.
né? Quem puder ligar a câmera aí para quem tiver o seu olhinho essencial para sair bonitinho na foto. Vamos lá. Se quiser colocar uma reação, um coraçãozinho na tela. Aí, vou tirar o print. 1, 2, 3 e... É isso, Lade. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Nada, obrigada a você. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tarde.